A mensagem de hoje é muito importante, irmãos. E eu vou falar para vocês como foi que Jesus me curou. Não foi tomando chazinho, não foi passando argila, não foi fazendo os banhos alternados e nem limpeza intestinal. Ele me curou quando Ele perdoou os meus pecados. E Ele foi tão específico, porque Ele queria que o chamado que Ele fez para a minha vida fosse tão impactante, que não só na minha vida fosse transformado, mas na vida de todas as pessoas de coração sincero, que se entregassem para Ele, fossem transformados, fosse totalmente transformado. E Jesus tem alcançado isso na vida de todas as pessoas que se entregam. Quando eu estava voltando para casa com a lista do que comprar, me preparando para avisar para a minha família que a minha vida ia ser diferente daquele dia em diante, no caminho de casa, Jesus apareceu para mim. E tenha o seu coração alegre, porque pode ser que no caminho da sua casa, Jesus também apareça na sua vida, se já não apareceu. E eu estava dirigindo e eu vi, num telão desse tamanho assim, ó, eu vi um pecado, 2, 3, que Ele escolheu, selecionado. E talvez você entenda por que esses 3 tipos de pecado. O primeiro que apareceu havia acontecido 1 ano para trás. Eu fui convidada para um grande treinamento da empresa que eu trabalhei nos Estados Unidos, Genesis Today, com um médico muito famoso, Dr. Lindsay Duncan. Ele tinha uma empresa para 10.000 pessoas, que ele coordenava as vendas em todos os Estados Unidos. E eu era responsável pelo estado da Flórida para trabalhar para esse homem. E ele treinou a gente da melhor maneira, da maneira mais simples e mais fácil de se identificar o problema e achar a solução. Ele dizia assim, é simples, purifica o seu corpo, deixa o sangue bom, e qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Um dia ele treinou a gente a curar hidrocefalia, cabeça com água dentro. Purifica o corpo, muda a alimentação, sai da caverna e vai para o jardim. Frutas e verduras, e larga carne, comida cozida, fica uns dias purificando o seu sangue. E a partir do 3º dia, você deita na cama com a cabeça para baixo, por 3 minutos. Sabe o que acontece? A sua cabeça fica cheia de sangue. Sangue bom, como diz o outro. Sangue bom. E o sangue vai entrando e vai empurrando a podridão que tem lá. A água suja, o câncer, o tumor. Você faz isso 3 vezes no dia. Não é simples isso, irmãos? Eu digo para você, procure sapato velho embaixo da cama. Onde está, mãe? Cadê o sapato? Fica com a cabeça baixa. Em menos de 1 mês, aquela pessoa que tinha hidrocefalia foi curada. Sem cirurgia e sem nada. Ele ensinou muitas coisas para a gente. E eu conheci esse homem dentro da minha igreja. A igreja da Flórida. 500 membros, pastor Jimmy Cardoso. Ele já voltou para o Brasil agora. E meu irmão estava morrendo no Brasil. E eu sentei no primeiro banco e anotava tudo que aquele homem, 1,80 m, 42 anos, lindo ele era, milionário. E andava para lá e para cá e falava dos 8 remédios de Deus, da natureza. Só que o 8º era diferente, pensamentos positivos. Ele não dizia confiança no poder de Deus.
A única diferença. E eu disse, o quê? Uma pedra falando dentro da casa de Deus sobre os remédios de Deus. E eu, nascida nessa igreja, nem estou nem em conhecimento disso. E eu fui, porque o meu irmão estava morrendo. E quando ele disse assim, igreja, quem quer ser restaurado? Eu cobro $500 a consulta, mas para vocês eu vou fazer de graça, lá no hotel. Pode ir no hotel. Eles alugaram uma sala enorme. Dos 500, 400 pessoas foram. Eu fui a primeira. Meu irmão, doutor, meu irmão está morrendo. Anote seu nome e sente aí, que eu já vou falar. E o povo foi chegando, um bando de gente doente. E ele começou. A importância do ar puro, a importância da água, do alimento. Primeiro ele deu uma palestra. Eu acho que ele copiou dos livros de saúde. E depois ele começou, quem tem diabetes? Ih, um monte. Todo mundo gosta de fritura, né? Gordura. Quem tem isso? Quem tem aquilo? Quem tem? Ah, irmãos, e foi. Das 9 da manhã até as 10 horas da noite. Todo mundo foi atendido, voltou para casa feliz, porque ele mandou a gente viver os 8 remédios da natureza. E tomar um chazinho, tomar isso, tomar aquilo. A base dos chás dele era o noni. Vocês têm noni como lixo por aqui, gente, não joga isso fora. Isso é o maior tesouro. Noni juice. Muitas almas foram salvas com isso. Eu estou levando uns para mim lá para Santa Catarina. É fedido, mas é bom. E no final daquela reunião ele disse, Alba, eu vi você ajudando um, ajudando outro, ajudando um. Você não quer trabalhar para a minha empresa? Eu te treino e eu te dou o estado da Flórida toda para você aprender, para você trabalhar. Eu disse, eu aceito. E eu vou te dar a comissão da venda de hoje. $10.000 foi a venda. E eu ganhei a comissão de tudo. Foi um chamado irrecusável. Trabalhar com os remédios de Deus, com um médico tão famoso, interessante e agradável de trabalhar, restaurando vidas. E ele foi me treinando. E quando a gente estava muito bem na empresa, ele chamou dos 10.000 os melhores 300 para um treinamento específico, na Califórnia. E ele nos chamou. E o pastor Jimmy disse, Alba, pega e leve esse livro para o Dr. Duncan, A Ciência do Bom Viver, dedicada com carinho para ele. E eu levei. Cheguei lá e disse, doutor, sabe por que eu estou na sua empresa? Porque o que o senhor foi lá ensinar para a gente já está escrito aqui nesse livro. E ele olhou com o olhão arregalado. Ellen White, alguém já me deu um grande conflito, ele disse. Obrigada, agradeceu. E aquela enorme reunião com 300 pessoas, alguém se levantou e disse, doutor, o senhor cura todas as doenças, os seus remédios curam tudo? Ele disse, não, meus remédios não curam nada. Deus fez o corpo do ser humano uma máquina perfeita. Mas quando você começa a jogar coisinhas lá dentro que não pertencem, a máquina começa a travar. Mas quando você percebe, começa a retirar as coisas erradas que você jogou lá, irmãos, é só um cabelinho, é mais um, daqui a pouco está uma peruca lá dentro e aquilo atrapalha tudo. Quando você tira, a máquina volta a funcionar e isso é dom de Deus. Amém, irmãos? Isso é dom de Deus. Ele estava traduzindo o que o Espírito de profecia diz. Tira a carga pesada da alimentação, tira as coisas erradas, da bebida errada, das frituras, das gorduras. E o corpo se autocura. Eu disse, nossa, esse homem é o máximo. Nem os produtos dele, nem ele, mas Deus. Glória a Deus que eu estou nessa empresa.
E ele chamou Alba e os seus 3 amigos. Venham conhecer a minha mansão. Oh, glória, irmãos. Foi conhecer a mansão do homem. Coisa linda, lá no topo da Califórnia. E depois, vamos comer. E ele levou a gente para comer num lugar muito chique. Lá na praça de alimentação desse lugar, tinha o maior Rolex do mundo, exposto ali, ninguém rouba. Estavam os 3 amigos, eu, a esposa dele e o doutor comendo à mesa. E ele me perguntou um monte de coisas da Bíblia. E eu, às vezes, sem saber direito, fui respondendo. E ele virou para mim e disse assim: eu admiro muito o seu trabalho, Alba. Você é uma pessoa iluminada por Deus. Mas sabe esse Jesus que você segue? Para mim, ele não é Deus. E ele fez uma coisa horrível com Maria Madalena. E para mim, é uma pessoa comum. Falou isso para mim, irmãos, assim, virou e continuou comendo e eu... Irmãos, as pernas ficaram bambas e eu quase desmaiei. Nunca esperei na vida que aquele homem, depois de glorificar o nome de Deus, fosse falar tamanha asneira de Jesus. E eu fiquei pensando, ai meu Deus, que agonia. E eu ouvi uma voz aqui dizendo, você não vai me defender? Mas eu escutei outra dizendo, mas você ama. Você faz tudo certinho, você ora com as pessoas, você faz o seu melhor. Não tem problema. E eu pensei na fama, no dinheiro que eu ganhava. E aquilo passou na minha cabeça e eu me calei, irmãos. Eu me calei. E eu senti uma tristeza tão profunda no meu coração. Eu disse, ah, Senhor, eu acho que eu fiz a pior burrice da minha vida. E eu fiquei muito triste, muito agoniada. E aquele momento passou. Eu liguei para o meu marido e disse, amor, eu estou muito ruim. Nada mais presta aqui, tudo perdeu o brilho. Ele olhava dentro dos meus olhos, irmãos. Parecia que sabia o que eu estava pensando. E ele me convidava, vem que eu vou te treinar. Tu vai aprender a ler nos olhos da pessoa, pela íris. Não, doutor, não quero. Vem, não. Eu voltei para casa muito triste, irmãos. Muito triste. E depois de 20 dias, ele passou um e-mail para mim, preciso falar com você, urgente. E eu liguei. Alba, eu li o livro, orando e chorando sem parar. Por 8 horas, eu li todo o livro. E eu vi que os meus 20 anos de experiência já estão escritos nesse livro. Esse seu Deus, ele é maravilhoso. E eu quero falar isso para as 10.000 pessoas que vão entrar hoje à noite na nossa linha. Eu quero que você entre, porque eu vou falar do seu Deus, da sua igreja e do amor que Ele tem por vocês. E ele entrou. E ele falou para todo mundo. Mas ele nunca pediu perdão do que ele falou de Jesus. E eles chegavam nas nossas igrejas, eles diziam assim, vocês não são o povo de Deus? Por que vocês não obedecem se Ele deu aqui, para vocês? Tudo que vocês precisam saber para nunca mais serem doentes. Por que vocês não são obedientes? E aquele bando de gente doente ia fazer as conversas com ele, as consultas. E eu fiquei muito agoniada, mas tão agoniada, que eu cheguei a tossir sangue, irmãos. Por 1 semana eu tossia sangue. E eu liguei para ele. Eu disse, doutor, não estou aguentando mais. Você está dormindo cedo? Você está tomando sol? Você está cuidando do seu corpo? Está vendo? Você também não obedece. Eu disse, eu sei o que está acontecendo comigo. A partir de hoje, eu não trabalho mais para a sua empresa. O quê?
Irmãos, ele também caiu. Passou 3 meses, a linha que mais vendia para ele era a linha de brasileiros, ruiu. Mas ruiu tanto que ele teve que se mudar da Califórnia para ir para o Texas, que é onde está a empresa agora, Genesis Today. E eu fiquei muito agoniada na minha vida, lutando com Deus, com esse pecado horrível. Até que veio um chefe de cozinha na nossa igreja, na Flórida. Gordo ele era, irmãos. Gordo, pensa num homem gordo, era o dobro. Ele dizia, eu era chefe de cozinha de presidentes. Eu cozinhei para as melhores e mais importantes pessoas dos Estados Unidos. Mas eu estava morrendo com diabetes alto, colesterol alto, pressão alta. E eu não quis morrer. E eu abandonei. E agora eu trabalho para a associação. E eu vendo essa coleção de saúde, já emagreci a metade do peso que eu tinha. Pensa como ele era gordo. Chefe Júlio Barilas. E eu disse, tá bom, Senhor, então eu vou comprar essa coleção, eu vou estudar tudo, a cura e a saúde pelos alimentos. E eu vou ajudar o povo de Deus assim. Eu comprei a coleção, comecei a estudar, e a minha vida seguiu. E 6 meses depois eu descobri que eu estava com câncer. E aí eu procurei a Sharon na igreja, porque eu não queria químio nem rádio. E quando ela disse, você já ouviu a voz de Deus? Eu disse, não. Ela disse, você quer? Eu disse, eu quero muito, eu quero muito. Ela disse, então eu vou limpar a bicharada que tem aí dentro na tua barriga, vou tirar essas fezes antigas que tem aí, você vai ficar com a mente clara e Deus vai falar contigo. Eu disse, ai, tá bom. Peguei o papel com as coisas para comprar, para fazer a desintoxicação orgânica, que é essa proposta da página 4 que vocês têm aí na apostila, e eu dou a permissão para você xerocar e passar para quem quiser, tá? Pode tirar sem consciência, peso na consciência de que está xerocando alguma coisa que não é sua, para repartir. Pode fazer. E quando eu estava indo para casa, aí Deus apareceu num telão assim grande. Eu estava dirigindo na highway, na BR, e apareceu a cena do restaurante com o doutor. E eu ouvi uma voz que dizia, aqui você me traiu. Eu esperava que você se levantasse dessa cadeira. Atitude, irmãos. Deus espera de nós a atitude diante do pecado. Eu esperava que você se levantasse e terminasse todo o relacionamento com esse médico. E vocês falam de Judas, que me traiu com 30 moedas e os 10 mil dólares que passavam pela sua conta. Irmãos, você pensa que pecado é só o que você faz? O pensamento, eu só pensei no dinheiro. E ele citou o meu pensamento naquela hora. E a cena, ele falava e a cena acontecia. Do jeito como aconteceu. E eu comecei a chorar, dirigindo, comecei a chorar. Senhor, eu não faço mais isso. Eu já acabei o relacionamento com ele. Então, confessa o teu pecado. Vocês pensam que é só comprar o chazinho, antivermes, se livrar da pança e tudo bem, irmãos? Tem um acerto de contas muito mais sérios que Deus espera para perdoar verdadeiramente e nos curar. É confissão de pecados. Confessa o teu pecado, ele disse. E eu comecei a falar, contar tudo o que aconteceu. E eu chorava porque eu pensei que ele ia me fulminar. Eu ia morrer ali na hora. E eu chorando, eu senti um abraço de Deus como quem diz, está perdoado. Quando eu aliviei, que eu respirei, outra cena. Irmãos, na América, eu fiz muitas coisas. Eu trabalhei com a Herbalife. A Herbalife diz assim,
Primeiro Deus, depois a família e depois os negócios. Em 3 meses, irmãos, Deus já tinha ido para as cucuias. A minha família estava abandonada, as minhas filhas e meu marido. E eu estava de canto em canto, vendendo Herbalife. Até o dia que uma pessoa que mal saía da cama, em questão de 2, 3 semanas, estava subindo a escada, correndo. Mas ela disse assim: irmã, agora eu não sei se eu compro Herbalife ou se eu compro comida para minha família, porque os dois não dá. Eu disse: meu pai, o que eu estou fazendo? Cadê a minha família? Cadê meu Deus? Aí eu desisti. Herbalife, Mary Kay, beleza externa. Irmãos, eu passava meia hora da minha vida, cada dia, passando treco na sobrancelha, pintando meu olho, fazendo o lápis, eu fazia o contorno da minha boca, eu passava isso, eu passava aquilo. Pensa, irmãos, meia hora pintando a cara, comendo porcaria e tampando com cosmético. Desde quando um negócio desse? E era um tal de reunião. Pá, abre sua casa, vem fazer a reunião. Tu abre tua casa para fazer pequenos grupos, irmãos. Mas tu abre para fazer Herbalife, tu abre para fazer Mary Kay, tu abre para vender Amway, tu abre para um bocado de coisa, mas para Deus, não. Mas um dia, eu achei uma empresa numa grande reunião de saúde, que ela lia, na tua corrente sanguínea, ela lia uma luzinha, lia os antioxidantes por dentro do teu corpo. E saía na maquininha, o número de antioxidantes. E tinha uma tabela. Se você tivesse no topo, beleza, não precisava de suplementos. Mas se tivesse lá embaixo, tinha que comprar os suplementos. Eu disse: opa, a máquina não mente, eu vou trabalhar com essa que mostra. E eu falava para 1000 pessoas, 100 vinham para a reunião e 10 compravam produto. Eu disse: tem coisa errada nessa empresa. Não é possível que eu estou aqui me matando de trabalhar e não tem vendas. E quando eu peguei o produto, eu disse assim: deixa eu ver de quem é esse produto. Que eu olhei, irmãos. Era de Utah. Todas as empresas de Utah são mormons. E quando eu olhei, eu disse: ai, é dos mormons. O que é que eu vou fazer? Ah, mas faz bem para a saúde. Não tem problema. Pois foi essa cena que apareceu. E a voz disse assim: não basta o produto ser bom aqui em cima. Você tem que olhar lá no fundo. O que é que eles fazem? O que é que eles dizem? Essa turma não me ama. Eles não guardam os meus mandamentos. Foi por isso que você foi infeliz no seu trabalho. Eu comecei a chorar, irmãos. Quantas vezes a gente procura o mais fácil? Ah, eu já fui no médico, ninguém achou, já fiz exame. Eu vou lá no iridólogo. Olha aí, doutor, o que é que eu tenho? Ah, você já teve isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Irmãos, quem lê pela íris está estudando as 12 casas do zodíaco. Isso não é aprovado por Deus. Alguém vai no acupunturista, e, ai, doutor, está doendo aqui. Tira a dor. Aqui em cima tira a dor. Mas aqui embaixo, irmãos, é metido com certo e errado. O bem e o mal. Yin e yang. Deus e demônio. Não dá para misturar. Foi por isso que você foi infeliz. Confessa o teu pecado. Ai, eu chorando, confessei. Senti um abraço de Deus dizendo: está perdoado. E pensa qual foi a terceira cena, irmãos. Uma mão que passa onde não deve. Só isso. Só, irmãos, uma mão que passa onde não deve. Mas eu sabia onde eu estava passando, em quem era, onde era e tudinho.
E a voz disse assim: eu sou um Deus puro e santo. E de você eu exijo pureza. Será que ele estava falando só para mim, irmãos? Poxa vida, somos 5 filhas. 4 comeram lanche antes do recreio, umas casaram grávidas, outras nunca casaram. Uma casou, a criança tinha 5 anos, eu disse, eu vou honrar o compromisso da minha mãe que me educou assim, para casar virgem, e eu casei virgem. Por que Jesus se importou com a mão que passava onde não devia? Eu me calei desse pecado. Quando Deus disse, vai e fala para o povo, eu falava só os 2 pecados. Eu não falava o terceiro. Irmãos, porque eu não pequei só antes de casar, passando a mão onde eu não devia. Se fosse só isso. Um casamento infeliz de 13 anos, 4 separações com o mesmo marido. O que vocês imaginam que não passou? Eu pequei muito contra Deus. Mas foi essa cena que Ele resolveu escolher da minha vida. Um dia minha mãe chegou e disse assim, filha, aconteceu um negócio aqui na cidade, a reunião de todos os jovens da cidade. E o pastor viu que todo mundo ficava junto. Um na barraca do outro, um com o outro, e era sexo livre. Até o filho dele fazia isso. Minha filha, a coisa está pegando aqui. Eu disse, meu pai, então eu vou ter que começar a falar o terceiro pecado também. Irmãos, será que é jovens só que ficam fazendo o que não deve antes do casamento? Será que não tem muito chefe de família aqui, que quando a mulher vai dormir, vai para o computador fazer sexo pela internet? Me diga se não tem isso. Será que não tem muita mulher que é mal amada e começa a aceitar carinhos, beijinhos, passadinha de mão, mãozinha na cintura de algum irmão aí, porque o marido não faz isso com ela. Ai, você está tão linda e cheirosa, mas que perfume gostoso. Será que a gente anda recebendo elogios por aí e no nosso coração começa a crescer uma coisa chamada pecado? Irmãos, por que é tão perigoso quando nós, mulheres, não cuidamos do nosso decote, da nossa roupa, do tamanho da roupa que a gente usa, especialmente aqui em cima desse lugar sagrado? Mas mesmo aí andando nos corredores da igreja, porque o pecado está solto, irmãos. O pessoal olha para um lado, vê podridão espiritual e sexual, olha para o outro e vê, dorme, já sonha, porque em todos os lugares tem, e chega na igreja também vê, pessoa com roupa tão apertada que se sentar rasga. Irmãos, eu fico agoniada com isso. Porque se Jesus se importou com uma mão que passa onde não deve, e ninguém viu, e eu casei virgem. E que tal andar com a roupa assim, chamando a atenção dos irmãos, que a coisa já é difícil? E eu pergunto para você, quando acontece assim, nós mulheres, quando não cuidamos da nossa roupa, é só a gente que peca, ou é o irmão que olha com desejo? Quem peca, irmãos? Os 2. Por favor, não queira que Jesus passe pecados da sua vida com roupas extravagantes que você, mulher, usa. E você, irmão, cuide melhor da sua esposa. Dê mais amor, mais carinho, mais atenção. Você, jovem, seja puro de coração e case virgem diante do Senhor, no altar do Senhor. Irmãos, irmãs, jovens, crianças, adolescentes. Pureza diante do Senhor. Irmãos, quando Ele disse, confessa o teu pecado, eu chorei amargamente, porque eu pensei que o Senhor ia me destruir ali. E eu chorava, que eu quase não conseguia dirigir. E Ele disse, não chore, que você não vai morrer. Você vai ser a minha testemunha. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu sou uma paraense valente, porque falar o que eu falo
em cima do púlpito, em nome de Jesus. É só quem teve um encontro pessoal com Ele assim, para ter a coragem de ser testemunha do que Ele pede para a gente ser. E chamar o pecado pelo nome, coisa que muitas pessoas não têm coragem de chamar. Hoje é dia de salvação nessa igreja. Hoje é dia de restauração completa. Porque a mente de vocês já está um pouco mais clara. As fezes antigas e fedidas já começaram a sair daqueles que se propuseram a tirar o lixo para fora. E agora o Espírito Santo pode falar. Eu já passei igrejas, irmãos, que o Espírito Santo disse: clama, clama por essa igreja, porque eles estão com risco de perdição eterna. Era uma balbúrdia naquela igreja, era gente falando de todo jeito, criança correndo, a maior confusão. Pessoal rindo de quem errava a fala aqui na frente. E o Senhor agiu poderosamente, aquela igreja se arrependeu dos seus pecados. Eu tenho certeza que serão salvos. A mensagem dessa noite, irmãos. Pecado perdoado. Uma dessas madrugadas com Deus. Era um domingo bem cedinho, depois de um sábado desses, que a gente se deleita em dormir cedo para acordar cedo e falar com Deus. E eu estava estudando o profeta Isaías. Jovem, na casa de Deus, preocupado com o mundo perdido aí fora e as questões políticas e a situação, ele clamava: meu Deus, o que será do teu povo? O povo que eu habito junto, o povo que não quer saber nada das tuas coisas, querem virar o rosto para o mundo e adorar o mundo, querem sentar à mesa e comer a comida do mundo, e usar a roupa do mundo, e falar as palavras do mundo. O que será, meu Deus? E ele clamava e ele chorava diante de Deus. E ele viu a glória de Deus. Porque o Senhor escuta as nossas orações quando a gente clama. Porque todo filho, todo jovem, toda mulher, toda criança, todo homem, adulto, velho, que busca o Senhor, Ele responde às nossas orações. Ele diz que Ele se inclina, os seus ouvidos inclinados, para ouvir o nosso clamor. E o próprio Deus apareceu para Isaías. E foi lindo, irmãos, porque a glória do Senhor encheu todo o templo e balançou tudo com a sua presença. E Isaías bradou, ele gritou, ele clamou: ai de mim, não tenho salvação. Sabe o que é isso, irmãos? É o peso do pecado. Porque diante da presença de Deus, rapidamente, toda a sua vida de pecado vem na tua mente. E quando ele sentiu a presença de Deus, ele clamou, porque ele sentiu que ele ia falecer, que ele ia morrer. Porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes os nossos olhos estão só para o que a gente quer. Joguinho, tem um tempinho de sobra, me dá aí o joguinho. Irmãos, tem crianças que antes, criança brincava e perturbava. Hoje em dia tem criança que fica quietinho, parece que não tem ninguém. Porque eles estão fissurados, ligados, antenados no joguinho que os pais deixaram eles ficarem viciados. Pais, a culpa são de vocês. Porque os olhos estão grudados naquilo que não devem estar. É internet, é computador, é novela, é jogo, é tudo o que tira a atenção de ver a face do Senhor. E sabe, irmãos,
quando a gente brada, quando a gente clama, quando a gente chora diante de Deus, a resposta de Deus é imediata, irmãos. Por isso que eu estou dizendo que tem salvação nessa casa essa noite. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Que coisa linda, irmãos. Estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, confessando os nossos pecados e receber de Deus a restauração. E eu chorei muito naquela madrugada, porque o Senhor me disse assim: cadê os meus jovens? Onde será que eles estão uma hora dessa? Era bem madrugadinha, irmãos. Era 2h da manhã. Porque quanto mais cedo eu durmo, mais cedo eu acordo. Eu me lembro do meu tempo do passado. 2h da madrugada eu ainda estava pelo 4º filme assistindo. E às vezes terminava 3, 4, 5. Será que eles vão acordar cedinho para me buscar? Não, certamente não. Hoje eles vão acordar tarde do dia. E já vão acordar em cima da hora só para assar o churrasco. Sabe o que Deus disse para mim, irmãos? Eu te permito, como terapeuta, que você pegue a brasa morta, o carvão vegetal, e que você ajude essas pessoas gulosas, intemperantes, cheio de gases, cheio de afta, cheio de feridas, cheio de tumores, de barriga inflamada, cheia de gordura no fígado, essas pessoas intemperantes que não me amam. Eu te permito que você pegue a brasa morta e que você leve restauração para aqueles que buscarem. Ai, irmã. E a primeira vez que eu preguei esse sermão, ali na minha frente estava a minha mãe, gordinha, com a língua branca, não se aguentando de tanta coisa. Acostumada com fritura, com gordura. E os irmãos líderes daquela pequena igreja, todos detonados e já marcando encontro para churrascada no domingo. Pensa nessa cena. O povo chorando. A mamãe chorando: minha filha, socorro. Falei: mãe, a coisa é séria. E quanto mais nos aproximamos do tempo da volta de Jesus, muito mais nós precisamos de consagração, restauração, decisão firme e completa em fazer a vontade de Deus. Eu louvo ao Senhor de uma maneira muito especial por esses filhos amados que estão aqui hoje à noite. E que o Espírito Santo faça uma obra completa, restaurando a sua vida e a minha vida. Vamos ver o que é que tem mais por aqui. Romanos 11, 5-8 diz assim: assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente, separado pela eleição da graça. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Porque pelas obras, o que a gente merecia? Morte. Fulminado com tanto pecado, porque a gente olha e já peca. Abre a boca e peca. É uma coisa horrível. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chegaram então, irmãos? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos
a receberam. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Será que hoje a gente escuta uma mensagem dessa? E será que a gente ouve, mas não entende nada? Saiu daqui, já vai fazer coisa errada? Será que o nosso coração está duro ainda, que a gente não entende o que Deus está falando? Eu vou falar rapidamente para você a maneira simples que o Senhor nos ajuda a restaurar a nossa vida. Já que o mais importante é que você confesse seu pecado diante dele. Peça perdão, mude sua atitude e seja firme e forte por Jesus, não importa o que aconteça. Eu trouxe aqui algumas coisas muito interessantes para você aprender rapidamente. Na apostila do ano passado, eu tinha umas 5 folhas explicando isso, mas o Senhor Jesus pediu que eu desse mais atenção para os remédios naturais, os 8 remédios, por isso eu modifiquei. Nesse ano, na apostila, não tem as terapias, mas é fácil de aprender. Então, tem um tratamento chamado banho vital. Vital porque a vida vem aqui desses órgãos, masculinos e femininos. Então, se você tem dificuldade para ir no banheiro, se você tem algum problema aqui, uretra, próstata, miomas, ovários policísticos, corrimento, alguma dor, dificuldades aqui, qualquer coisa, inflamação. Então, você vai fazer esse tratamento chamado banho vital. Então, você pega uma água geladinha da sua torneira, e se tiver bem quente, como é aqui em Cuiabá, você bota até com gelo. Você senta no seu vaso sanitário. Irmã, precisa ser no vaso sanitário? Sim. Você vai mexer com água, você vai fazer um trabalho de purificação. E se tiver com vontade de fazer xixi, já está lá, é só fazer. E se tiver apertado e começar a sair, já está lá, é só deixar sair, dar a descarga, se limpa e continua o trabalho. É tudo bem simples e bem fácil. Então, você vai pegar um banquinho, coloca um banquinho na tua frente. Todo mundo está vendo, irmãos? Estão vendo? Coloca um banquinho assim na altura, para ficar assim fácil, tá? A toalha é aquela de mão, sabe aquela metade dessa? Aquela toalhinha pequena? Aí você molha naquela água, torce a toalha. É que eu precisaria de um secretário para segurar aqui. Meu amor, meu lindo. Olha, eu quero agradecer muito esse irmão fotógrafo, porque ele conseguiu tirar uma foto tão linda minha e outra tão linda do meu amor e outras. E está lá no site dele. E eu estou curtindo. Ai, eu estou feliz da vida. Toma, amor. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Não, olha, tá vendo que fica alto? Mas, quem sabe para foto fica melhor. Aí você molha, torce o pano, e aí você começa a fazer o movimento. Você mede 1 palmo dessa sua parte aqui da virilha, 1 palmo para começar daqui para cá. E do umbigo para baixo. Então, você vai fazendo assim, ó, 1 vez, 2 vezes, e toda a 3ª vez você vem, dá a voltinha e desce pelo órgão genital. Então, você faz sentado, tá? Molhou, torceu, 1 vez,
2 vezes, e toda terceira vez você vem, dá a voltinha e desce. Entenderam como é que é? Se está menstruada, não pode fazer. Se está grávida, não pode fazer. Não pode fazer quando acabou de comer, porque você comeu e entrou no processo digestivo, e o sangue está aqui no estômago. Esse tratamento está chamando, com a água fria, está chamando o sangue para essa região, para curar, para salvar, para restaurar tudo que tem ali. Então, você não pode trabalhar o problema digestivo, tá? O trabalho da digestão. Então, você faz ou antes de jantar, ou 2 horas depois, e faz esse trabalho, tá? O caso mais lindo que eu ajudei... Só um pouquinho. Não pode ir. Você trabalha sempre no sentido horário, sempre desse lado para cá. Se você não sabe onde é que dá aquela voltinha para o cocô sair, então você pega esse teu osso que tem aqui e o seu umbigo e tira a média, bem aqui. É aqui que dá aquela voltinha para descer. Então, quando chegar aqui, você dá a voltinha e desce. Logo, você vai começar a limpar o seu intestino e vai tirando aquelas fezes antigas que muitas pessoas, às vezes, estão empedradas, com pedra realmente. Então, às vezes, você vai tocando assim, ó, você sente que tem uma bola aqui. Aí, você vai nesse sentido, empurrando a bola, dá a voltinha e desce. E logo você vai se livrar dessa situação, tá bom? 20 minutos de tratamento com oração. A coisa mais linda que aconteceu, em testemunho a esse simples tratamento, eu estava pela primeira vez reunindo 5 doutores. Uma delas era professora da universidade. E mais 5 famílias, num final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. E entre elas uma moça não adventista que visitava as famílias de casa em casa. E o tratamento que ela começou depois de nós orarmos foi esse. Eu expliquei para ela, orei com ela. Eu disse, vá fazendo o tratamento você, qualquer coisa me chama. E depois que ela terminou, ela disse, Dona Alba, eu acabei de descer a menstruação, eu nem estava esperando. A senhora me consegue um Módice? Consigo. Dei o Módice e continuamos o programa. E depois que todo mundo for dormir, 10 horas da noite, ela bateu no meu porta. Eu quero devolver o pacotinho de Módice. Não era menstruação. Ela começou a chorar. Quando eu cheguei aqui na quinta-feira, eu tinha uma mancha preta aqui no meu braço. A mancha sumiu. Há 2 anos atrás eu fiz um aborto e ninguém soube. E ficou pedaço da vida do meu bebê dentro de mim, apodrecendo. Eu tinha um corrimento horrível que cheirava mal, mas eu não tive coragem de falar isso para ninguém até hoje. E eu fiz com oração. E quando eu vi, aquele resto de coisa saiu. E Deus me libertou da mancha do meu pecado. Irmãos, que coisa linda! E nós choramos. E ela disse, eu tenho salvação? Claro que tem. Em Cristo Jesus, para todos que confessam o seu pecado. Irmãos, qual é a cor da doença que sai na água? Às vezes sai em sangue, como saiu da moça. Às vezes sai marrom, se de dentro de você o cheiro já é apodrecido. Eu pego casos, irmãos, que não dá para falar com a pessoa sem abrir as janelas, porque elas estão apodrecendo por dentro. E nenhum médico quer cuidar mais. Vá para casa morrer. E elas vêm para Jesus, e Jesus restaura. Às vezes sai acinzentado, às vezes sai como se jogassem um talco, sai esbranquiçado, e às vezes você faz os 20 minutos e sai branquinho, limpinho.
Então, você sabe que cada dia que você faz o tratamento, você olha no final a água. Conforme for, vai limpando, limpando, e quando sair purinho, por uma semana limpinho, já está na hora de parar. Deus é tão maravilhoso. É o modo de sair, e sai tudo que é coisa que não presta. Banho vital para homens e para mulheres, tá? O outro tratamento, eu vou pedir para um rapazinho do pé pequeno vir aqui. Alguém quer vir aqui? O pé dele é grande, ele é só pequeno. Uma criança, uma menina, então, é porque às vezes a menina levanta a saia e aparece a calcinha. Veio um menino isso. Vem cá, amor, ajudar a titia. Senta aqui. Esse tratamento chama escalda-pés. Faz parte do grupo de termalterapia. Quente e frio, diferença de temperatura. Quando você bota o pé na água quente, bota o pezinho aí dentro para a titia. Os dois. Não, outro aqui, ó. Quando você enche de água, até 40 graus, e eu ganhei aqui um negocinho emprestado para você saber como é que está a temperatura. Você tem que saber, porque se tiver morninho, não é o mesmo efeito. Tem que estar em torno de 40 graus, tá? Então, é bom que você tenha um termômetro, porque se você não saber direitinho, a pessoa, quando colocar a perna ali, o que é que vai acontecer? Vai queimar. Quem não pode fazer esse tratamento? Diabético, em estado tão avançado que não sente a perna. Porque senão ele fica aqui, ele não sabe que está quente, vai queimar a perna da pessoa, tá? Então, diabético não pode. Quem está sofrendo com a pressão muito alta, o coração alterado e entupido, também não pode, porque isso é para bombear muito rápido o sistema, tá? Então, você mede a 40 graus, a água temperadinha, e você fica 3 minutos na água quente, pode ir até do joelho para baixo. Agora, muda para cá. 1 minuto na água gelada. Para vocês aqui é com gelo, tá? Então, 1 minuto no frio, agora de novo no quente. 3 minutos no quente e 1 no frio. Aí aquele ali já ficou frio. Aí você pega mais água quentinha, completa lá, vê se está na temperatura, muda de novo para lá. 3 no quente e 1 no frio. E sempre termina no frio. O quente, ele abre os poros. E aí o sangue passa. E o frio fecha. Abre e fecha e começa a circular, a circulação sanguínea melhorar bastante. Irmão, meu pé dói horrível aqui por baixo, eu tenho esporão calcâneo. O que é que eu faço? 3 minutos no quente, e aqui no lugar da água fria, você vai colocar gelo. Vai pôr no freezer, uma bacia com gelo, e vai colocar ali, então, 3 no quente e 1 no gelo. Bota aqui no gelo. Isso, aqui no gelo. O pé bem do esporão em cima do gelo. Frio e quente e gelo, quente e gelo, quente e gelo, quente e gelo, e sempre termina na parte fria. Joga água no pé para fechar os poros, seca os pezinhos. Obrigada, tá? Se for mulher, dá beijinho e carinho. Se for marido, dá beijinho e carinho. Se for filho, se for mulher. Em todos os momentos, aproveite para demonstrar carinho e amor, tá? Existem muitas terapias que você pode fazer. Eu trouxe
essa gotinha, todos já sabem, mas se eu fizer uma coisa bem gostosa aqui, ó, não vai fazer mal, tá, irmãos? Só vai cheirar bem gostoso, que já já você vai sentir aí uma coisa muito gostosa para o seu nariz, melhorando a sua respiração, tá? Quem tem problemas respiratórios, então, uma gotinha para criança e adulto, 3 gotinhas no inalador, em vez de usar esses outros produtos químicos que se tem falado. Se não usar o óleo de eucalipto, você também pode usar o própolis líquido, tá? Que faz o efeito, porque é antibiótico natural. Então, quero mostrar para vocês o remédio completo para a restauração. Jesus é o ar que Ele é o exercício, porque é nele que nós existimos e nós nos movemos. Jesus, Ele é isso tudo. Ele é o sol da justiça. Ele é a água viva. Ele é o descanso da nossa vida, o descanso do dia do sábado, santo do Senhor. Ele é o pão do céu. E Ele nos ensinou a abstinência, equilíbrio, porque Ele não precisava ficar 40 dias no deserto. Mas foi aí que Adão caiu. Ele comeu. E Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber, para nos ensinar que nós podemos vencer também. Porque Ele é o nosso Deus e Ele é tudo na nossa vida. Irmãos, nós só poderemos chegar no céu finalmente. A porta, quem nos mostrou a porta de entrada para o céu foi Jesus. Ele é tudo para nós. E é nele, Ele é o médico, é nele que nós devemos buscar a nossa vida e a nossa restauração. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em plenitude ou vida em abundância. E com isso, cheios de alegria, nós vamos nos levantar e cantar. Até então, porque eu não aguento mais esse mundo de tristeza e pecado. Eu quero logo estar preparada e levar muitos comigo para esse encontro maravilhoso com Jesus nos ares. E eu espero que você e eu estejamos preparados para aquele grande momento. Amém.
morte, a dor, não mais pavor nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão de todo o mal que aqui nos faz trementes ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando. Muito obrigada, querido Deus. Muito obrigada, porque o Senhor, com amor, nos recolhe outra vez. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados, todos os pecados confessados. O Senhor se alegra de nos perdoar. Muito obrigada, Senhor, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz e ela faz com que os mortos sejam despertos e sejam restaurados. Muito obrigada, querido Deus, por essa igreja amada aqui de Cuiabá. Muito obrigada por essas visitas queridas que estão no nosso meio. O teu povo, Senhor, todo o teu povo que está reunido nessa noite. Esteja conosco, Senhor. Nós temos tantas coisas para conversarmos contigo. Se tudo a nossa vida está gravado no 30D do céu, Senhor, nós não queremos que nada fique para trás e que isso impeça a nossa entrada na Canaã celeste. Nós queremos entregar todos os pecados que sejam confessados aos teus pés e que possamos receber o perdão, Senhor, a maravilhosa graça que o Senhor nos concedeu quando o Senhor se entregou na cruz por nós. Obrigada, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigada, Cristo Jesus, o nosso médico verdadeiro, único e fiel, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos fortalece e nos purifica. Guarda essa tua igreja, Senhor. Agora nos caminhos de volta para casa. Que cada um tenha um encontro íntimo contigo, Senhor, a sós no seu quarto, chorando e clamando a ti misericórdia enquanto é tempo. Muito obrigada por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor me presenteou de ser a porta-voz dessas boas novas de salvação. Pai, abençoa os teus filhos até que amanhã à noite nos encontremos. Eu sei que não será despedida, mas um até breve, porque logo o Senhor vai nos reunir nas nuvens dos céus, com todo o poder e glória do grande Deus que Tu és. E então estaremos para sempre com o Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos as bênçãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e que amanhã possamos retornar a este lugar para termos um encontro com o nosso Deus. Que você possa ter a companhia dos santos anjos até a sua casa.